Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Moema, da Arte Arquitetura e Saúde. Estou aqui junto com a Ariane, da Draco. Hoje a ideia é a gente falar sobre infecção hospitalar, que é um tema aí tão importante, né? A importância da lavagem das mãos. E a gente convidou a Adriane, que é uma pessoa que tem muitas histórias aí para contar, muita parceria com diversos hospitais e da importância, né, da gente estar sempre unindo a arquitetura junto com a indústria, né? E assim, absorvendo essa experiência da indústria para a arquitetura. O arquiteto, a gente vai estar sempre especificando diversos tipos de materiais, mas é muito importante a gente aprender com o que deu certo, o que deu errado, né? O que é viável, né? O que torna uma operação viável, né? E também desse tema tão importante, né? Que é a infecção hospitalar. É um dado aqui interessante da Organização Mundial de Saúde que de 7 a 12% dos pacientes internados, eles sofrem algum tipo de infecção hospitalar. E mais interessante que essa infecção hospitalar, normalmente ela vem das mãos, né? A mão é o vetor primário da infecção hospitalar. Então a gente vai estar falando sobre isso, vou deixar aí as palavras com a Ariane. Seja muito bem-vinda, né? O prazer aqui estar junto com você. E vamos lá, as palavras estão com você. Obrigada, obrigada. Primeiramente, é um prazer estar com você, um escritório de extrema representatividade. Você influência na arquitetura da saúde para a gente bater esse papo. Vim então falar um pouquinho sobre a Draco, né? Porque assim, eu sou gerente comercial e a Draco ela tem 21 anos de expertise, de existência. E qual é o grande diferencial? O diferencial é que nós trabalhamos a serviço da melhor experiência, que isso é muito importante. Você diz sempre que você não projeta para pessoas, você Projeta projeta com com as pessoas, pessoas. exatamente. E isso é uma verdade. Quando a gente trabalha a serviço da melhor experiência, a gente busca isso, conectar as pessoas em prol de pessoas, né? Para que o fim seja uma experiência agradável para todos aqueles que participam desse processo. Então, a Draco ela é especialista em automação de sanitários coletivos e de lavatórios profissionais. E qual é a grande diferencial? Que o nosso atendimento é consultivo por mercado. A gente faz uma imersão dentro da equipe de colaboradores naquele segmento para que a gente se torne especialista e aconteçam esses bate-papos de forma tranquila, mas de forma muito assertiva, porque a gente tem muito a trocar, muito a oferecer. E é o que você falou, quando é com pessoas, a gente compartilha conhecimento, um projeto multidisciplinar, onde cada um tem algo a contribuir. Isso é muito interessante, Ariane, porque eu vejo assim, muita gente às vezes tem medo de começar na área da saúde, né? Até muitos arquitetos. Eu tenho um pouco essa missão aí de estar formando arquitetos, né, para trabalharem com a área da saúde, porque eu acho que quanto mais arquitetos, quanto mais jovens estiverem nessa área, melhor será a qualidade dos projetos, né? Então a gente, isso eu não estou falando só do Rio de Janeiro, São Paulo, mas do Brasil inteiro, né? Entender as realidades de cada lugar e assim, eu acho que a chave da questão é projetar com as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas começam e acham que ela tem que saber tudo, né? Ou se não sabe ali alguma coisa, já fica inseguro. Então, quando a gente, assim, carrega dentro da gente essa metodologia de projetar com as pessoas, é o que a gente passa um pouco no nosso treinamento de arquitetura para a saúde, tudo muda, né? Porque eu sou arquiteta, né? Eu tenho que dominar vários assuntos, mas quem domina, né, a questão dos lavatórios, dos sanitários é a Ariane. Eu vou lá e vou conversar com a Ariane. Ariane, o que tem de mais moderno? Ah, mas será que isso é inviável? Não é muito caro, né? Ah, meu hospital, ele é um hospital que consegue investir tanto, né? Porque tem realidades distintas, né, no Brasil. Então, entender isso, então, acho que isso é sempre muito importante. Muito, muito importante. E aí, todo início de projeto, né, a gente nasce de um bate-papo para a gente entender tudo o que você acabou de dizer, a viabilidade do cliente, a realidade daquela região, se aquilo que a gente está oferecendo ou aquilo que a gente tem de disponibilidade vai atender o usuário, vai atender a aplicabilidade. Então, é sempre muito rica essa troca, né? E dentro desse atendimento consultivo, a gente entende as cadeiras com que a gente fala. Porque é o que você falou, cada cadeira tem uma necessidade diferente.
Por exemplo, a cadeira da arquitetura, onde nasce a concepção. Primeiro de tudo é um bate-papo, é o entender do seu cliente, é eu buscar as informações adequadas para que a gente passe a melhor solução dentro daquela necessidade. Porque vamos dizer assim, a gente tem torneiras desde pressão a torneiras de sensor. Ambas atendem às normativas, tanto da RD 550 quanto da Anvisa, mas qual é o melhor produto? É aquele que vai atender à expectativa financeira do nosso cliente, né? Que a princípio é seu cliente no projeto. Quando você está lá imaginando a concepção, desenhando, criando, mas depois, no final do processo, a gente acolhe aquele cliente porque ele está utilizando os nossos produtos, porque ele seguiu a nossa metodologia, porque ele entendeu que aquele produto é o melhor para aquela aplicação, né? Então, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo, uma torneira de sensor e uma torneira de pressão. Ambas vão atender à normativa, mas qual é a diferença? Qual é o melhor para a gente indicar para o cliente? Depende. O cliente está com um potencial maior no CAPEX, na hora do investimento, então, sem dúvidas nenhuma, eu vou te indicar uma torneira de sensor, porque pelo fato do cliente não ter o toque no material, ela vai ser muito mais durável, ela é mais robusta, ela vai ter menos problema durante a operação, né? Uma torneira de sensor, por exemplo, tem uma garantia diferenciada. Tem 10 anos contra defeito de fabricação e 2 anos total, incluindo as peças de desgaste. Ou uma torneira de pressão, ela não tem essa garantia toda, porque ela depende do usuário para funcionar, que é Isso é muito toque. interessante, né? Porque uma depende realmente, quanto mais você toca, né? Exatamente. Obviamente ela vai durar menos, ela né? Ela vai durar menos. E ela é mais barata, né? Bem mais barata, mas aí o custo dela aumenta na operação. Então, assim, qual é o foco desse cliente? Tudo isso a gente começa a entender nesse bate-papo para entregar o melhor produto, a melhor solução. É muito interessante, também fico pensando, né? A gente estava falando no início a questão das mãos, né? Tem um mito aí dentro da arquitetura, né? Que tem vários mitos, né? Eu brinco assim, eu fiz uma palestra outro dia na PUC, eu sou professora da PUC-Rio, coordenadora da pós-graduação em arquitetura para a saúde, e a gente fez um seminário que era mitos e verdades na arquitetura para a saúde, que tem um monte, né? Um deles é que a principal contaminação está no piso e no ar. E, na verdade, isso não é verdade, né? Até, assim, existe uma preocupação gigantesca com o ar-condicionado, e que é muito importante, filtragem do ar e etc. Mas o ar não é o principal agente de infecção hospitalar. O principal agente, o agente primário, são as mãos, né? E a gente viu isso com a Covid. Então, assim, isso é muito importante. Então, claro que uma torneira de sensor, né? Você não vai tocar em nenhum lugar. Então, você não está pegando também uma infecção que pode estar uma bactéria ali na torneira, e você está fazendo a higienização da mão. Uma de sensor, talvez você vai colocar o cotovelo, né? Vai lavar, mas se você tem um toque, mas tá valendo, desde que existe uma conscientização de lavagem das mãos. E tem um mito, né? A gente estava falando de centro cirúrgico também, que antigamente você não podia entrar com a maca dentro do centro cirúrgico. Então Achava que era a rodinha da maca, né? Então tinha aquela barreira, né? A pessoa vinha do quarto com a maca, aí tinha uma barreira, você colocava a maca, e a outra pessoa lá dentro pegava o paciente e colocava em outra maca. Então, quer dizer, a maca que vinha ali, que levava o paciente do quarto, não era a mesma maca que entrava no centro cirúrgico. E enfim, tem várias pessoas ainda que têm esse mito, que querem essa exigência, né? Outro dia a gente fez um projeto do centro cirúrgico, inclusive, né, uma pessoa da vigilância queria exigir, fazer essa exigência pra gente. Eu expliquei, mas não faz sentido, né? Aí mostrei uns casos de referência e realmente a pessoa entendeu que realmente não faz sentido. Mas por quê? Por que isso muda, né? Porque exatamente com todas as evidências científicas chega à conclusão que é muito pior você colocar a mão no paciente, transferir ele de lugar, essas múltiplas transferências que podem trazer uma infecção hospitalar, se as mãos não tiverem bem higienizadas, né? Por isso que esse assunto, né, pessoal, às vezes a gente acha assim, é um detalhe. Não é um detalhe, né? É muito
muito importante lavar as mãos, especificar corretamente, né? Hoje a gente tem, assim, nos nossos projetos, por exemplo, a gente tem colocado lavatório para que inconscientemente a pessoa entre e já olhe, né? Tem um lavatório, vou lavar as mãos. Tenho que lavar as mãos. Aí tu vai, mas a RDC, né, que é o regimento que rege aí os ambientes para a saúde, ela é o mínimo, né? Ela vai estar lá o mínimo. Mas, gente, além do mínimo, né? Será que não é uma coisa assim que não é, o custo não vai ser tão grande se a gente colocar um lavatório ali? Pode ser com a depressão, não tem problema, mas que a pessoa vai entrar e vai se conscientizar que ela realmente precisa lavar a mão o tempo todo, né? A importância de tá lavando as mãos. Mas voltando um pouco pro centro cirúrgico, é isso, né? Então, assim, hoje, quanto menos você transferir o paciente, melhor. Inclusive, vários hospitais, a mesma cama, né, que está dentro do quarto, é a mesma cama, que a gente chama de cama de maca de transferência, a mesma até o centro cirúrgico, até a sala cirúrgica, né? Até você transferir o paciente para a mesa de operação. Então, por causa de todas as evidências científicas do que o principal vetor de infecção hospitalar é realmente as mãos. São as mãos. E você sabe que quando a gente gera conforto para o colaborador, ele higieniza muito mais as mãos. Então, quando você tem uma água aquecida, uma torneira que você não precisa ter toque, isso no inconsciente trabalha o conforto e propicia a higienização das mãos, logo cai o índice de infecção hospitalar. Isso é interessante, né? Eu tô conversando com a Ariane, que a Ariane é de São Paulo. A gente é do Rio. No Rio, assim, é bacana, mas, assim, São Paulo é muito importante. Eu sou de Minas, também faz muito frio. Eu sinto muito frio, às vezes meus dedos ficam congelados, assim. Eu brinco, eu começo a ficar roxo. Assim, baixa 10 graus, minhas mãos ficam roxas. E eu gosto de algo quentinha na mão, né? Então, olha como que isso é importante, né? E como isso é humano, né, Ariane? Tô pensando assim, porque as pessoas acham que humanização é pintar a parede de cor, ou fazer uma decoração, né? Colocar um painel bonito, mas a humanização é isso, né? Você trazer um conforto, a empatia, né? É a empatia, é você o conseguir toque. olhar para o outro se colocando no lugar dele. O que para ele seria bacana? É a água quentinha? Vamos proporcionar esse conforto. Muito interessante. E também, assim, o pessoal faz muita separação, né? Do que é técnico, do que é humano, né? E como uma questão técnica que vem da indústria, que vem de um produto, ela pode ser extremamente humana, assim. Não sei se você sabe, Ariana, eu uso o Mac, o iMac, quando você vai ligar ele não tem botão. E o botão dele tá atrás da tela. Então, você tem que meio que passar o dedo para você achar o botão. E isso é proposital, porque enquanto você faz uma questão que é extremamente funcional, que é a mesma coisa da torneira, que é lavar as mãos, que é ligar um computador, você toca numa superfície, que é o toque, que é uma das coisas mais humanas da vida, é o toque, né? Quando você toca numa água, quando você toca numa superfície, um toque super sensível que te aproxima do que você tem mais de humano, fazendo um gesto funcional, né? Acho isso genial, né? Eu acho que quando a Apple pensou nisso, o Yves lá, que era o design da Apple, pensou isso, foi genial, né? O fato do toque, né? Ele já me aproxima da marca, né? Ele já me aproxima ali daquela sensibilidade, né? Então, isso eu acho incrível, assim. Muito bacana. E aí, o que a gente faz? Nesse acompanhamento com o arquiteto, que começa pelo bate-papo, a gente entendeu que o arquiteto tem muitas necessidades para entregar um projeto bacana para o cliente dele. Então, os blocos BIMs faz parte desta realidade. Opa, pulei. As fichas técnicas também, porque dentro das fichas técnicas a gente tem todas as informações técnicas, né? Então, numa torneira aí, por exemplo, de sensor, a gente apresenta ela em algumas versões, porque cada cliente tem uma necessidade. Então, a gente tem o módulo a pilha para uma clínica pequenininha, para um ambiente menor, que não tem uma infra já estruturada, que vai fazer somente um retrofit. A gente tem o módulo elétrico, que é somente o módulo na tomada, e a gente tem o módulo Pro, que é a parte elétrica dentro de uma caixinha resistente à água, indicado para, de repente, numa CME que precisa fazer uma lavagem de quartos, ou num leito que no final precisa fazer um terminal, e aí eles jogam água em tudo, e nem sempre tem esse cuidado, essa atenção às tomadas. Enfim, a gente foi criando e desenvolvendo os produtos muito
com esse bate-papo, porque a gente vai aprendendo no dia a dia com todo mundo da operação. Vou te contar um caso. O Incor é nosso cliente há mais de 14 anos, onde eles têm produtos nossos que nunca sofreram interferência da parte da manutenção, nem por nossa parte, nem por parte da equipe deles. Mas isso não nos distancia do cliente, muito pelo contrário, nos aproxima. Então, a gente faz visitas de vistoria técnica anuais. E num bate-papo com o CCIH, que é uma cadeira muito importante para a gente entender nesse projetar com pessoas, que tem muita informação, muito conteúdo para agregar. Ela me falou, Ariane, olha, a gente tem um degermante e na hora do médico fazer asepsia, para entrar na sala de operação, ele quando encosta, ele vai pegar o sabão, o degermante, ele encosta no aparelho, tem que recomeçar todo o processo. Há possibilidade da gente desenvolver um bico maior? Levei para a nossa engenharia e sim, hoje todos os degermantes sai com um bico de 15 centímetros e não mais de 7. Então, assim, quando a gente projeta com pessoas, olhando para pessoas, a gente consegue ter a evolução contínua do nosso produto. E é um pensamento sempre interdisciplinar, né, Ariane? Sempre. É sempre assim, às vezes não adianta assim, um arquiteto ficar lá no escritório dele, né? Vocês também ficarem lá na fábrica, é uma junção, né? Tanto Sim. com, principalmente na área da saúde, né? Que tem tantos profissionais, né? Tem toda a equipe de assistência que estão lá no dia a dia e sabem realmente o que funciona e o que não funciona, né? É isso. Então, essa troca é importante, enriquece. Então, eu preciso ter uma ficha técnica que entregue todas as informações que o cliente precisa, mas para que ela seja real, eu preciso ter esse contato, eu preciso ter essa troca com todas as áreas. Se não fosse o apontamento do CCIH, talvez o aparelho, né, ainda estaria saindo com 7 centímetros. E uma mudança de mais 7 centímetros trouxe conforto para todo mundo, né? Para todos os médicos, auxiliares, enfermeiros que participam desse momento de cirúrgico e que tem que ter toda uma concentração para evitar a contaminação cruzada. Exatamente. Né? Você vê que uma coisa sempre está ligada à outra. Sempre está ligada. E aí, mais uma vez, né, uma questão técnica, né? Que é uma questão extremamente humana, né? Porque ela dá muito mais conforto para a equipe. E isso é um gesto extremamente humano, né? É verdade. E nós somos especialistas em automação. Né? O DNA da Draco nasceu na automação, porque a gente acredita que um produto automatizado, ele é muito mais robusto, ele tem muito mais durabilidade, ele tem muito mais sustentabilidade. E aí sim, quando eu estou te falando de sustentabilidade, eu não estou te falando somente da economia dos insumos ou da água. Eu estou falando da lucratividade do seu negócio. Por quê? Um produto que ele demora muito mais tempo para apresentar problema, que ele tem uma manutenção tardia, que ele inclusive economiza a água, ele é mais sustentável. Eu lembrei de você outro dia, Ariane, a gente estava num hospital e aí eu estava... A gente costuma trabalhar sempre com uns projetos de longo prazo. Então, assim, já trabalhei nesse hospital já tem quase 6 anos. E aí eu estava ali, aí eu estava conversando com o pessoal no quarto, que a gente já tinha feito, vendo umas questões ali no quarto, e estava o posto de enfermagem que a gente tinha projetado. E aí eu só estou escutando um barulhinho. Eu falei assim, gente, essa torneira está aberta. Eu falei assim, gente, quem deixou a torneira aberta? Aí eu perguntei, né? E aí a enfermeira que estava ali no posto não estava mais lá, ela tinha desaparecido dali. Eu falei assim, com certeza ela foi atender alguma emergência, alguma coisa, e a torneira ficou lá. E ela ficou uns 10 minutos, eu estava nervosa. Eu fui lá e desliguei a torneira. E é realmente, se fosse uma torneira automatizada, né, sensorizada, não teria esse problema. Então, assim, no posto de enfermagem, por exemplo, é algo que agora, esse é um projeto nosso, que não era uma torneira, agora eu vou conversar com o cliente, porque ele vai falar assim, realmente, né, vai me economizar. E é horrível também a sensação, né, que tá a torneira ali vazando e não tem ninguém desperdiçando. Insumo, né, um bem natural. Então, agora todo projeto, eu falei assim, não, agora as torneiras dos postos de enfermagem têm que ser automatizadas. Isso é verdade. E assim, tem algumas áreas que, se a gente pensar como críticas, eu acho que vale o investimento no sensor, né? E uma torneira com sensor, por exemplo, ela
tem uma garantia diferenciada porque tem alguns carinhos que a gente tem na peça. Então, aonde a gente faz o sensor, ele fica totalmente resinado. Então, a água não danifica, mesmo que vaze a água por debaixo da peça. Então, ela está lá firme, forte, durável. A conexão entre a parte eletrônica e a parte elétrica, a gente tem um carinho, que eu chamo de guarda-chuvinha. A nossa fonte ela é linear, ela muda de 110 para 220. E o que isso interfere? Né? Que uma fonte linear que a gente muda a chavinha do 110 para o 220, ela tem ela aguenta muito mais a sobretensão da rede elétrica, então ela é mais resistente. E a nossa eletroválvula é hidroassistida, ela abre e fecha, ela abre com impulso eletrônico e ela fecha com a força d'água. Ela é super econômica, ela é resistente porque não tem contato manual com o produto. Ela entrega 4 litros por minuto e a gente ainda consegue chegar a 1,8, eliminando o desperdício sem perder o conforto. Lembrando mais uma vez que o conforto é fator determinante para os colaboradores higienizarem as mãos e evitar, assim, a contaminação cruzada. Então, é esse o pensamento que a gente tem que ter em mente quando... E principalmente, né, se for tomar uma decisão, né, onde colocar ou não, tentar entender quais são as áreas mais críticas, né, quais são as áreas mais importantes que seja feita a lavagem das mãos, né, e aí colocar, né, as automatizadas nesses locais. Exatamente, nos pontos críticos que fundamental, posto de enfermagem, o lavatório de escovação, né? São alguns lugares assim que se você fechar o olho, você fala assim, putz, tem que ter. Não, e de escovação eu acho essencial, né? Acho que a gente nunca fez porque o tanque de escovação do centro cirúrgico não são, às vezes um vestiário não é viável, porque você teria que ter 40 torneiras, né? 30 torneiras, mas a escovação não, né? Então, quer dizer, tem uma sala cirúrgica, é uma torneira mais uma, são duas, né? Então, assim, é muito pouco, né? Para não investir numa torneira... Que vai trazer um conforto para o médico. E uma diferenciação, né? Porque realmente ali as mãos têm que ser realmente... Muito, muito higienizadas. Vou te contar outro caso. Eu adoro contar esses casos, essas vivências que eu tenho. Eu fui visitar um hospital, fui visitar o centro cirúrgico, porque eles estavam com problema, o cliente estava reclamando que os médicos não estavam conseguindo fazer a higienização das mãos adequadas e eles queriam trocar de marca. Cheguei lá e me deparo com a torneira com uma altura muito baixa. Porque o que acontece? O médico, para higienizar as mãos, ele lava e não é só a mão, eles lavam até a altura do cotovelo. E eles têm que sair do lavatório com as mãos levantadas, para depois vir a alcoolização, para depois vir a paramentação. Né? Isso não adianta, né? Você sai com a mão aqui, a sujeira vem toda pra cá. Se a água escorre de volta do cotovelo para as mãos, contaminou. Então, tem que se iniciar todo o processo novamente. E uma questão de altura do ponto de água fazia com que os médicos lavassem as mãos assim, as mãos baixas, e não tinham espaço adequado para sair. Então, o que é muito importante é a gente falar que existe uma altura padrão para isso, para que o médico entre e saia do lavatório nessa posição, para que a água não volte e não contamine. Isso tem muito a ver com a arquitetura, né? Porque isso tem a ver com a especificação, né? Porque às vezes você deixa um ponto e aí, dependendo, você faz uma torneira que ela vire assim, a distância vai ser menor, né? Porque às vezes você fala assim, 40 centímetros, o arquiteto deixou 40 centímetros, aí mudou a torneira, aí mudou, porque às vezes isso acontece, né? E aí, às vezes, até por falta de viabilidade, né? Porque às vezes você ficou também uma torneira tão cara, a pessoa lá que tá fazendo a obra, que tá ali, não, vou colocar uma mais barata, aí mudou, mas aí mudou o mais importante, né? Que é essa distância. Eu falo assim, a nossa comunicação, ela tem que ser integrada com todas as cadeiras. Então, primeiro com a arquitetura, onde a gente vai ter esse bate-papo, vai te dar os inputs daquilo que a gente tem como expertise para que você coloque no seu projeto. Normalmente, a construtora é que compra que adquire os nossos produtos, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz todo um atendimento diferenciado
vou passar para frente para chegar depois a gente volta, de orientação de pré-instalação junto com a equipe de engenharia e construção. Por quê? Exatamente por conta disso. Eles, sem saberem e terem esse conhecimento técnico que a arquitetura tem, chega lá na hora de comprar, eles falam, ai, por que tá uma torneira de bica alta e eu não posso colocar uma torneira de bico reto? E eles trocam, eles substituem, porque eles não têm essa expertise. E aí, o usuário final, que é o médico, não está tendo uma melhor experiência. Porque ele não está conseguindo fazer uma atividade pré-trabalho dele acertada por falta de uma comunicação, por falta de um conhecimento. Então, a gente faz toda essa orientação para que não tenha essa falha na comunicação entre as cadeiras. E aí, Ariane, qual a altura que você recomenda ter o tanque? Da saída do do tanque. piso até o final do tanque, depois 40 centímetros a torneira. Isso. O tanque, normalmente, ele fica em torno de 1,10 do chão, por causa da altura, e o ponto de saída d'água, 1,5, 1,60. Porque esses dados também, pessoal, é importante que nas especificações, né, da própria torneira tem as recomendações, né? Tem. Então, isso é importante também, porque às vezes o arquiteto também faz o projeto, depois especifica fazer isso em paralelo, né? No momento que está fazendo os pontos de água, já pensar também qual que é a torneira e para saber a altura certa, né? Senão vai para a obra de um jeito, depois especifica outra, aí não dá certo. Exatamente. Então, essa orientação pré-instalação, onde a gente faz essa visita junto com a equipe de engenharia, sana muitos problemas, né? Que é isso, é triangular o atendimento, né? Então, assim, ó, é com a arquitetura, é com a construtora, é com o cliente final, para que a gente possa dando todo o suporte para cada cadeira que está ali exercendo o seu melhor trabalho e oferecendo a nossa melhor experiência. Uma questão também que a gente sempre conversa, né, Ariane, que eu acho importante, porque às vezes assim, a gente demora para ter uma solução, né? Mas quando ela é acertada, a gente replica aquela solução, né? Porque também eu brinco, até falo com meus alunos, né? Não adianta a gente querer inventar roda o tempo todo, que ninguém tem tempo, gente. Não. Então, assim, a gente tem que estudar muito uma coisa, cheguei à conclusão bacana, vão padronizar, né? Então, isso é muito comum, inclusive é uma demanda, às vezes, dos hospitais, né? Estou usando um tipo de torneira num vestiário, né? Porque eu vou usar também, às vezes, em certos banheiros, vou usar também no vestiário geral, né? Nos vestiários intermediários vou usar mesmo, porque isso facilita também, né? Porque se deu problema, eu só chamo a Ariane, né? Não vou precisar chamar outra pessoa, aí um culpa o outro, né? Então é aquela confusão que a gente já sabe como é que é. Então, assim, a padronização é muito importante, né? É muito importante. E o que é muito importante? Vocês escolherem parceiros confiáveis, porque no pré-venda, todo mundo é bacana. É verdade. Todo mundo é bacana. A questão é, quando der problema, porque assim, por mais robusto que o produto seja, é como o carro, em algum momento a gente vai ter que parar para fazer uma revisão. E quando chegar nesse momento, a pessoa, ela vai estar disponível? Ela vai estar do seu lado? Ela vai te dar a mesma atenção no pré-venda? Então, assim, isso é uma preocupação, da gente ter um atendimento contínuo. A gente tem uma equipe formatada de pós-venda que acolhe o nosso cliente no momento que fechou o pedido. Ele já liga, ele já se apresenta e já se disponibiliza para todo o processo. Que eu gosto muito de dizer que a venda realmente ela starta quando o pedido é fechado. Né? Porque daí a gente vai acolher aquele cliente de uma forma diferenciada. Eu acho que é uma visão também, né, Oriane, que é de vocês que é parecida até com a nossa, uma visão de longo prazo, né? Sim. Porque tem muito arquiteto também que não trabalha com essa visão, não. Ele vai lá, faz um projeto, vai embora, nunca mais volta, nem sabe se funcionou, se não funcionou. Eu acho que a visão, assim, de vocês, quanto da Arto também, é uma visão, assim, a gente fez um projeto, a gente sabe que vai ter outras demandas naquele hospital, né? Que o hospital, que a gente se transforme, que o hospital se transforme junto, né? Então, esteja todo mundo junto, né? Essa visão mais de longo prazo, né? Que é, igual você falou, é diferente, pensando tudo como um processo, né? Porque aquele setor ali que você reformou, talvez vai ser uma outra demanda, daqui 5 anos ele vai modificar, às vezes ali é um centro cirúrgico, depois virou uma hemodinâmica, depois virou internação, né? A gente sabe que existem essas transformações, então se a gente pensa em longo prazo, né? Eu acho que dá muito certo, né? Muito, muito. E estabelece a parceria. Então,
Vou dizer, a gente fez a orientação pré-obra, o cliente, a construtora finalizou e assim que ela passar aquele hospital para o cliente dela, o que que a gente faz? A gente entra com a nossa Academia Draco. Que o que que vem a ser? Eu vou treinar, eu vou orientar, eu vou capacitar toda a equipe de manutenção desse cliente para que eles tenham autonomia com as nossas peças. Aí a gente volta lá naquela questão da sustentabilidade que está ligada à lucratividade. Um leito de hospital parado. Quanto que aquele cliente vai estar perdendo? Então, o que que ele precisa? Ele precisa ter o apoio e o suporte do fornecedor para ter autonomia sobre o produto, para que aquele leito não fique parado. Então, a gente vai em loco, treina, orienta e capacita. Equipe de manutenção e de conservação. Quem vai limpar, quem vai manter o produto, né, asepsiado para que ele tenha uma maior durabilidade. Então, assim, é um olhar completo, pensando no todo, pensando nessa parceria a longo prazo. Porque se uma torneira deixar de funcionar, seja por qualquer motivo, vamos dizer que foi uma instalação errada. As pessoas vão falar, nossa, essa torneira aí da Draco não funciona não, não é boa não. Muito bom. Então, assim, quando É a gente verdade. tem esse olhar, a gente cuida do que é nosso, mas a gente também cuida do que é deles. E a gente estabelece e fortalece a Com parceria. certeza. Que não tem segredo. Eu brinco também que um espaço bem cuidado, as pessoas cuidam mais, né? Cuidam Se você mais. vai num espaço assim que ele já não tá muito cuidado, né, que ele falta manutenção, a tendência é as pessoas tomarem menos cuidado, aí É batem verdade. mais, não tomam cuidado com as torneiras, né, aí com as portas, né, mas é muito interessante, né, a gente percebe, a gente faz um projeto com muito cuidado, a gente envolve assistência, e aí essas pessoas fazem parte desse processo, né, e aí então elas viram seu parceiro, né, eu acho que até com você deve acontecer Sim, isso, sim. porque você conversou tanto, né, com assistência, e depois quando fica pronta, ela se sente parte do processo. Sim. Então, ao invés dela apontar o dedo, né, que às vezes muita gente faz, aponta o dedo com o arquiteto, faz, ah, não, mas vamos tentar chegar a uma solução, vamos tentar ver o que, que pode melhorar, né? É diferente, porque ela tá junto com você, ela fez parte daquele projeto, então aquele projeto é dela também, não é só seu. É verdade. E no nosso treinamento, a gente certifica todos os colaboradores que participam. E isso é muito bacana, né? E eles tendo autonomia, eles reconhecem rapidamente aquilo que precisa ser feito dentro do produto para que o produto volte a funcionar. A nossa linha sensorizada, ela é muito simples. Ela tem uma luz que ela pisca. Então, com um teste, com uma chamada de vídeo ou uma chamada de telefone, a gente consegue, junto com uma equipe treinada, rapidamente mostrar qual é a dificuldade e sanar essa dificuldade, né? E minimizar a SLA de atendimento, que isso é muito legal. A Draco, a gente trabalha com a nossa assistência técnica própria, a gente não tem terceirizados. E isso é uma estratégia nossa para com os nossos clientes. Quando ele cai numa terceirizada, existe muito aquela coisa da tentativa de acerto e erro. E às vezes a peça nem está apresentando algum problema, e aí é vendido um módulo, uma eletroválvula, um sensor, enfim, né? Porque daí é uma terceirizada. Nós não. Igual os puxadinhos de arquitetura, começam os puxadinhos da Não elétrica. é É a assim mesma vai. coisa, né? Eu brinco, tem os puxadinhos da arquitetura, os puxadinhos da elétrica, os puxadinhos das instalações de ar-condicionado, né? Né? E aí não, a nossa expertise, a gente produz, a gente cuida, né? Então, o produto quando chega até a gente, ele tem uma SLA muito rápida de atendimento, tem disponibilidade de peças de desgaste a todo tempo. A gente não deixa um cliente esperando porque não tem um módulo, porque não tem um sensor, porque não tem uma eletroválvula. Não. A nossa assistência técnica ela é cirúrgica. Eu troco só o sensor, eu substituo só o módulo, só a eletroválvula. Eu não preciso trocar o conjunto inteiro. E por ser nós e não ter terceirizados fazendo a interface, tem o melhor custo-benefício. Então, isso faz toda uma diferença também no nosso atendimento, né? De ter essa assistência técnica própria. Buscando
tudo, tendo toda essa visão do todo, entendendo que para cada cadeira existe uma necessidade diferente e uma solução adequada, né? A gente trabalha com esses especialistas, apresentando, disponibilizando peças, fazendo mock-up, disponibilizando o material técnico para que todo mundo entenda, fazendo treinamento, fazendo a orientação, tendo assistência técnica própria, pautados sempre nos nossos valores, que é a comunicação clara e efetiva, que é a criatividade constante, a empatia tão necessária e a evolução constante, né? Colocando o nosso cliente no centro da nossa operação. Interessante, isso aqui tá bom para arquitetura, né? Adorei. Tá ótimo para os escritórios. E eu gosto de contar também uma história de empatia, que a gente acabou com essa visão empática. Por exemplo, as saboneteiras de bancada. Elas têm um recipiente individual. E banheirista, quando ele entra no banheiro, ele se torna quase invisível, né? Porque ali o banheiro tem operação, aquele sabonete acabou, eles precisam entrar embaixo da bancada para poder trocar. E o que a gente fez? Tendo esse olhar, visitando os nossos clientes, fazendo essas vistorias técnicas tão importantes, a gente acabou desenvolvendo um modelo Pro. Um único galão de 5 litros abastece até 4 bicas de saboneteira e não necessariamente precisa ficar embaixo da bancada. Maravilhoso, eu não conhecia. Mas pode ficar fora do banheiro. Então, é assim, quando a gente fala de empatia, é realmente uma visão de se colocar no lugar do outro para que a gente apresente uma melhor solução. E a gente não está falando só da gestão, só da arquitetura, só da construtora, a gente está falando do pessoal, dos banheiristas, né? É do usuário, Do né? usuário. Então, assim, é um olhar diferenciado e que faz muita diferença em relação aos nossos produtos. A gente percebe, assim, principalmente assim, fora do Brasil, fala muito do design de evidência, né? No Brasil tem, mas assim, acaba que os americanos são craques de fazer pesquisas, né? Sim. Mas é isso, né? O design em evidência, né? Você viu uma evidência e aí você vai transformar o design a partir dessa experiência, né? Que a evidência, na verdade, é a experiência do usuário, né? Que eu acho muito interessante, muito bacana. E aí você encontrou, igual eu tô falando, você encontrou uma solução. Sim. E aquilo você pode usar em todos, você pode aproveitar para todas, porque aquilo é uma solução para várias pessoas, né? Para vários clientes. E para vários mercados, né? Aqui o nosso papo hoje é de saúde, mas a gente atende vários outros mercados, né? E isso é muito bacana. Então, uma torneira de sensor, ela é básica, ela é necessária, ela é útil somente para o lavatório de escovação? Ela é útil somente para o posto de enfermagem? Não. Vários outros mercados utilizam. Que até nisso, né? Pelo menos aqui no Rio, a gente percebe que os shoppings antigamente eram as de digital. pressão. E aí agora praticamente todos os... Porque se reforma muito, né? Os banheiros dos shoppings. Todos, assim, pelo menos no Rio, na Barra, na Zona Sul, acho que a maioria já é, inclusive são vários da Draco, né? Outro dia eu entrei com a minha filha e falei assim, ó, é da Draco. E aí, então, são todos de sensores, porque eles já perceberam, né? O shopping, eu acho que eles são muito desenvolvidos em termos de gestão, né? E o sensor, ele tá atrelado à higiene. Presta atenção, se a gente está falando de contaminação cruzada, você entra num banheiro onde você não precisa tocar para lavar as mãos, tocar para pegar o sabonete, tocar para dar descarga. Você sai ali, ó, limpo, tocar para pegar o papel ou para secar as mãos com secador. Você sai limpo, higienizado. É segurança, é higiene, é conforto e tem o usuário no centro da operação para oferecer a melhor experiência. A descarga também é muito, né? Eu acho que é um lugar ali que eu sempre estou com minha filha, não, pelo amor de Deus, não toca a descarga. Não toca a descarga. Aí eu pego o papel, coloco na descarga, uns toques assim que a gente tem. Aí agora a maioria é com sensor, né? A maioria é com sensor. É com sensor. Inclusive, para a área da saúde, a gente tem uma válvula de descarga de caixa acoplada sensorizada. Porque na saúde, por conta da RDC, a gente não pode utilizar válvula hidra direta, porque se tiver algum retorno, não causa contaminação na rede. Precisa ser caixa acoplada.
Isso é uma Então, informação importante, né, pessoal? né? Que assim, ó, as pessoas às vezes reproduzem uma solução, mas não sabem muito bem por quê, né? Então, ó, Sim, então é o- isso, é ó, exatamente para não contaminar toda a rede, né? Então é a caixa acoplada, porque se der algum problema, tá ali, fechado naquele espaço. Imagina um hospital parar porque a rede de água foi contaminada? Não não pode. pode. Então é isso, são alguns cuidados que daí a Moema vem com a expertise dela compartilhar todo com vocês, os alunos, para que seja replicado de forma consciente e não só um Ctrl+C, Ctrl+V, Com né? certeza. Isso é muito importante. Aqui a gente tem alguns clientes a nível nacional que a gente atende. Então, Redditor, Unimed, Amil, a Einstein, desde hospitais muito grandes até clínicas pequenininhas. Ou seja, a gente tem produtos para toda viabilidade econômica, tá? Porque algumas pessoas pensam assim, ai, mas meu laboratório é pequeno, a minha clínica é pequena, eu não tenho esse tanto para investir. E não, a gente consegue fazer esse investimento porque tem produtos para toda a classe. E outra informação importante, a gente não vende de lotes, a gente vende de uma única torneira. Se você quiser uma única torneira de pressão, eu vou te atender. Se você quiser uma única torneira de sensor, eu vou te atender. Isso é muito bacana, Isso é importante também, né? né? E até porque o cliente ali, que é o cliente da clínica, depois é o cliente do hospital, né? E eu acho interessante. E é importante também essa, principalmente em clínicas, né? Essa questão da infecção hospitalar. Ainda mais que o Sim. investimento, às vezes, é um investimento alto numa torneira de, às vezes até numa torneira de sensor mais cara, mas qual o benefício disso a longo prazo, né? Igual você falou, tem mais garantia. Vai ter menos contaminação cruzada, né? Então, pensar sobre isso. Tem até uma questão de clínica também, né? Porque é muito comum. A gente tem muita procura de clínica, hospital dia, que às vezes eram principalmente em áreas cirúrgicas, né? Oftalmologia, cirurgia plástica. Às vezes o médico ele tinha uma clínica, né? Com consultórios, atendimento e fazia cirurgia no hospital. Só para ele fazer a cirurgia no hospital, ele tem que passar porcentagem para o hospital, tem que alugar a sala Sim, sim. cirúrgica. Então, demanda gigantesca de médicos, né? Que querem montar o centro cirúrgico dentro das clínicas. E aí o pessoal, mas eu queria só uma sala de procedimento. Mas não é uma sala de procedimento, né, gente? É uma sala cirúrgica. Então, isso não adianta, né? Porque as normas são claras, as fiscalizações são cada dia maiores, você tem que fazer uma sala cirúrgica. E às vezes é uma sala cirúrgica, mas aí tem que ter tudo isso, né? Tem que ter o vestiário de barreira, tem que ter o tanque de escovação. Sim. Então, assim, claro que é um centro cirúrgico simplificado, mas é um centro cirúrgico e todas essas questões de contaminação cruzada são de extrema importância. Porque imagina, você tem uma clínica, né? Um hospital dia. O paciente ali, ele pega uma infecção hospitalar ali dentro, né? Então, assim, esse cuidado, ele também tem que estar nas clínicas, no hospital dia, às vezes de forma simples, né? Não tem nada muito complicado, né? Dá para fazer, dá... Dá. E o que é legal, assim, ó, se a gente falar de preço, a gente está olhando um número. O que a gente tenta mostrar, e você trouxe muito disso agora na sua fala, é o valor que isso vai agregar, né? Então, assim, uma torneira sensorizada, o que está embutido nela? A higiene, a segurança, o conforto, a garantia, a sustentabilidade, a robustez, né? E tudo isso vai impactar quanto financeiramente? Para que com o certeza. cliente tenha esse ambiente seguro e demonstre isso para o paciente dele, né? Com certeza. Então, Tem até questão também das torneiras que a gente não falou aqui, que são os de alavanca, né? sim, Que também, assim, podem ser usadas. Mas eu fico sempre achando melhor, assim, usar porque a de alavanca eu usava bastante antigamente, né? Mas ninguém é difícil, né? Abrir as torneiras de ainda alavanca. a gente Ainda tem no trabalho, nosso mas é portfólio difícil, né? Eu acho difícil. e Então, ainda assim, tem clientes que que utilizam. utilizam. Mas acaba que você Muito abre com a mão, né? poucos. É muito difícil abrir com o Pois é, cotovelo, muito né? poucos. Mas nada, para lavatório de escovação, Na nada lavatório. justifica não Exatamente. utilizar uma Tem torneira até de sensor. daquelas alavancas grandes para tanque cirúrgico, já Sim, viu? Que você faça, mas realmente é uma dificuldade, né? Você diminui muito o conforto ali no momento. muito. E a gente entende o hospital como
por áreas. A gente subdivide. Então, aqui, ó, por exemplo, o lavatório de escovação, que é ali o centro cirúrgico, que a gente tem o sanitário, o vestiário de barreira, onde a gente vai fazer a transição, né, da parte da área comum do hospital, onde a gente tem ali o vestiário, onde o pessoal acaba fazendo uma pré-higienização para entrar no centro cirúrgico. E a gente tem muitas opções de torneiras sensorizadas para lavatório. E aí também até coloquei para vocês as torneiras de cotovelo. Esse aqui é o aparelho que eu falei que a gente cresceu o bico 15 centímetros para poder atender. O conforto médico, que também está lá dentro do centro cirúrgico. Qual que é a importância dele? É um ambiente onde o médico ele vai lá tomar um ar, que ele vai dar uma espairecida, que ele vai dar para poder voltar, para poder atender o cliente dele. E o conforto médico, o médico está acostumado com o quê? Com viagens, com locais bacanas. Então, trazer um pouco do luxo para essa realidade dele é muito bacana. A gente tem uma linha de inox toda diferenciada, 304, que não prolifera a bactéria, que é de muito fácil higienização, que casa muito bem com o ambiente de saúde para ser a cereja do bolo. É interessante também porque na pandemia, não sei se vocês estudam, tem uns estudos americanos, a gente na pós-graduação da PUC, a gente tinha uma aluna que era médica, lá de São Paulo também. Ela é muito experiente, foi anestesista há muitos anos, e aí ela trouxe um estudo para a gente mostrando que as maiores infecções por Covid estavam nessas áreas de descompressão, tipo conforto médico, vestiário, que a pessoa relaxa, né? E aí tirava exatamente, máscara, e depois esquecia de lavar então como as é importante, né, os lavatórios ali nessas áreas, né? E esse conforto também, sim. Não é obrigatório, né, você ter esse conforto médico, agora estão obrigando, né, em certos lugares é obrigatório, mas antigamente a gente não via, né? Mas cada dia mais a importância, né? Às vezes tem equipes médicas que ficam ali 24 horas, né? Às vezes tem cirurgias que demoram 12 horas. Até você chegar, preparar, montar um instrumental e sair da cirurgia é muito tempo, né? Sim. E aí as pessoas ficam precisa ter essa área desgastadas. de Então, eu acho que essa área de conforto médico vai ser muito importante. É sensacional. Essencial. E tem, dentro do conforto médico, tá vendo ali a válvula Mix? Ela traz a possibilidade da água vir aquecida. Você que falou que as mãos congelam, que os dedinhos ficam até roxos, e pensando nisso, que conforto gera higiene, isso é muito bacana. É uma válvulazinha, ela é pequenininha, ela fica bacana. embaixo da bancada, ela já entrega a água numa temperatura gostosa, sabe? Numa temperatura amena. Interessante. Você não tem que regular. você deixa lá estabelecida e ela vai sempre te entregar a água naquela temperatura. Essa é uma solução muito utilizada para conforto médico e para postos de enfermagem. Aí os sanitários coletivos, das áreas comuns, a gente tem aí algumas opções de produto. Nesse momento, a gente apresenta aqui para vocês os produtos que a gente mais comercializa dentro da área da saúde para essas áreas, tá? Mas é claro, a gente tem uma infinidade de outros produtos que a gente vai trocar nesse bate-papo, na hora do entender para atender, onde a gente vai buscar a viabilidade econômica. É interessante, já estão pré-selecionados, né, para cada ambiente, né? Isso. E isso de acordo com a nossa expertise. São 21 anos de história, a gente atende muitos clientes a nível nacional no Brasil todo, e isso fez com que a gente fosse catalogando aquilo que a gente mais apresentava e mais era funcional para cada área do ambiente do hospital, né? Porque essa troca é importante, né? Falar, olha, esse aqui eu sei, eu já testei, funciona, é legal, a gente tem assertividade, né? Olha, esse aqui é melhor não para essa área, mas para aquela área, né? E aí a gente vai trocando e aprendendo também com os nossos clientes. O vestiário dos colaboradores. E o que é bacana? Tem um crivo que está escrito crivo ducha antivandálico. Ele é bacana para a área dos vestiários de colaboradores por conta de vandalismo e de furto que
não é incomum acontecer. Mas ele também... Não é mito, é verdade. Não é mito, é verdade. Infelizmente é verdade, né? Mas enfim. Mas ele também está sendo muito utilizado em leitos direcionados para atendimentos psiquiátricos, porque por conta do formato dele, ele é anti-enforcamento. Ah, interessante. Então, assim, tem algumas unidades, alguns hospitais que já Nossa, estão informação maravilhosa. trabalhando... Aí mais um gesto humano, né? Mais um gesto humano. Porque a dor física é tanta, a dor emocional é tanta que eles não se incomodam de machucar o físico. Então, já tem alguns hospitais que já estão tendo esse olhar diferenciado. Ah, bacana. Né? Os postos de enfermagem, aí a gente tem as papeleiras, as saboneteiras, as torneiras de bica um pouco mais alta, que ajuda nesse processo de asepsia, de lavagem de mãos, esterilização e expurgo, né? As tão temidas CMEs. Então, a gente tem uma linha também, as torneiras pré-rinse, que vem super atender essa necessidade dessa área específica, onde a gente faz a pré-lavagem do material, para daí entrar na esterilização. Que isso é um ponto muito importante. A torneira não pode ter contato com a bancada para não contaminar. Então, uma torneira pré-rinse, ela fica com o jato dela superior e você consegue direcionar. E aí tem com bica, sem bica, com misturador, sem misturador, mas para CME precisa sempre ter misturador, né? Para as cozinhas industriais, enfim, a gente tem todos os itens para quando você pensar em sanitário coletivo e lavatório profissional, você pensar na Draco. Nos leitos, a gente tem um item que ele tem uma classificação, nossa, antivandálica, de nível prisional, que são os vasos sanitários de inox. Também esse olhar humanizado, os obesos, quando hoje está muito em moda as bariátricas, muito necessárias, inclusive, eles não conseguem sentar dobrando o joelho com suavidade num vaso sanitário. Então, chega a uma certa altura, ele solta o peso. E um vaso sanitário de inox, ele suporta um impacto de até 500 quilos. Então, ele é muito mais robusto, porque um corte de louça é muito dolorido, né? E diz que é um dos cortes mais feios. Então, esse vaso sanitário está sendo muito utilizado pelas grandes redes que estão montando dentro dos hospitais de 2 a 3 leitos específicos para os obesos. Interessante. E sempre esse olhar para a economia, né? Então, eu te falei, as nossas torneiras, elas saem de fábrica com uma vazão de 4 litros por minuto, podendo chegar a 1,8, sem perder o conforto. A gente só elimina o desperdício. E os nossos dispositivos ecos, eles são multimarcas, eles cabem em qualquer torneira. Então, se o gestor ou o pessoal de facility tem esse KPI dentro da cadeira dele de eliminar ou de gerar economia, a gente tem todo aí um estudo de projeto eco, de dispositivos que economizam insumos e recursos para auxiliá-los. Muito bom. Ariane, queria te agradecer aqui a presença, foi um prazer, né? Eu aprendi muito. Essa questão do idoso, eu realmente não sabia. Esse chuveiro, a questão do paciente psiquiátrico também é uma informação nova para mim, achei muito interessante. Eu brinco que a gente está sempre aprendendo, né? Isso que é o melhor assim, de conversar com as pessoas que a gente está aprendendo. Mas para finalizar, Ariane, seria uma frase assim que você poderia falar, assim, que resumiria aqui o nosso encontro de hoje, ou tô te deixando, devia ter me falado antes, né? Eu devia ter pensado antes, eu não pensei em nada. Uma frase que eu acho que representa a Draco é a sustentabilidade no sentido amplo da palavra, né? Onde a gente fala, aí sim, de economia de recursos, economia de insumos, mas sobretudo de lucratividade. Ah, bacana. De viabilidade econômica. Eu acho que aqui para mim fica 2 frases assim importantes, que é o projetar com as pessoas, que a gente falou bastante, não
para as pessoas, e tem uma outra também que eu pensei bastante aqui, que é uma questão técnica, ela pode ser extremamente humana. Sim, isso é fundamental. Tem que ser, porque é sempre para pessoas e com pessoas. Exatamente. Não é? Então é isso, Ariane. Muito obrigada. Eu Foi um que prazer agradeço. estar O aqui com prazer é você. meu. Obrigada mesmo pelo Ó, vai espaço. voltar e tem que ter Vamos. vão ter muitas conversas ainda. Obrigada.